Amém! Amém! Boa noite. Ah, chegou bem na hora da oferta! Ô, Maria! Chegou na hora da festa? A Maria chegou bem na hora da oferta. Boa noite a todos. Boa noite. A todas, né? Chega, tá aqui. Ah, que chique a pastora. Pensei que eu tivesse esquecido. Ah, daí eu tenho que dizer, Adriano, tira a foto agora do caderno. Aí tem que levantar, não consigo falar sentada. Amém, então. Então vamos abrir a palavra em Eclesiastes 3. Ô, Fredo, sai daí, ô, Fredo. Tu vai deixar nervosa. Aí estão saindo aquela vez. Não atrapalha. Ai, Mel. Ô, Mel. Melzinha. Eu acho que tá com cheiro da minha outra Mel. Eclesiastes 3, 2. Pode ser a partir do 1. 9. Eclesiastes é depois de Provérbios. É, mas eu não tô... A minha pulou direto. Que é bem pequenininho, né? É. Três, só 3. É... Amém? Amém. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém. Amém. Tô nervosa, guria. Ai, que legal. Amém. Pois então, o que fala essa palavra para nós? Que é tempo para todas as coisas. Sabe que quando Deus me deu essa palavra, foi muito engraçado. Eu estava falando com a Vânia um dia, conversando. E quando eu desci para casa, eu comentei que eu tinha que levar. O Senhor botou Eclesiastes. Eu disse, ah, Senhor. Mas do nada, assim, veio na minha cabeça, né? E eu cheguei em casa, fui ver. Ai, meu Deus, há tempo de nascer, meu Deus, o que é isso? Que bagunça, agora não estou entendendo nada. Daí eu fui olhar a Bíblia, fui ver. Aí eu disse, meu Deus, que engraçado. Aí eu estava na igreja no dia 31/7 e a irmã me deu um papelzinho, né? Aqui, ó. Que tá escrito assim, ó, valorize o seu chamado. Olha que engraçado, gurias. E aí, justamente, por um acaso, estava aberto o Eclesiastes. Aí eu também me lembrei, quando eu me lembrei que há tempo de todas as coisas, há tempo de nascer, há tempo de crescer, eu me lembrei da minha mãe, lá em Porto Alegre, que ela tem uma horta. Ela tem uma horta no quintal dela, ela mandou fazer uma horta bem alta até assim, ó, igual aquele balcão, porque ela cuida daquela horta assim, ó, meu Deus do céu, né? Então ela mandou botar tela na horta, ela vai lá todo dia, mexe na terra, ela vai lá, compra uns saquinhos de uma vitamina, ela bota lá na terra, né? Que é tipo um adubo. Então ela tá sempre cuidando da horta justamente para não ir bicho. Enfim, para aquilo ali, porque ela tem um monte de pé de alface, né? E ela tem chá, tem um monte de coisa ali. E eu me lembrei, quando eu peguei essa palavra, eu me lembrei que assim é o Senhor na nossa vida. Ele entra na nossa vida como se a gente fosse aquela planta. E ali ele vai mexendo na terra, ele vai trabalhando sobre a nossa vida, vai pra gente ver se daquilo ali dá fruto. E será que na verdade a gente está cuidando da nossa vida daquela maneira ali? A gente está deixando se levar para os cuidados do Senhor? Eu me lembrei muito disso, né? Porque a gente muitas vezes não quer ser adubada. A gente não quer deixar ser mexida. A gente não quer deixar ser cuidada. Por que a gente faz? A minha mãe põe ali aquelas telas justamente para não ir bicho, para não ir nada para pegar os alfaces dela e tal. E a mesma coisa é a gente, o cuidado que a gente tem que ter com nós mesmos, com a nossa vida. Porque
Quem que tá aí? Para destruir as famílias, que ele veio para matar, roubar e destruir, é as famílias. Então, se a gente não cuida daquela planta, que também para nós pode ser chamada nossa família, se a gente não cuida daquela planta, quem que vem? Ele vem ali, ó, e justamente vai ali, quer comer justamente aquela planta, que a gente às vezes meio que deixa de lado, né? Ah, vou deixar para depois. Várias coisas da nossa vida, a nossa vida familiar, às vezes a gente vai deixando de lado, né? Eu falo por mim mesmo, né? Que às vezes vou deixando algumas coisas de lado na questão de filhos, por exemplo, né? Que às vezes é muito difícil a gente conseguir lidar com eles, porque os meus já são adolescentes, então, quer dizer, uma já é mais adulta, mas o adolescente é muito difícil. E será que às vezes eu fico pensando, Senhor, será que eu estou cuidando bem da minha planta? Né? Porque a minha planta, ali no momento, para mim agora, é minha família. Será que eu estou cuidando bem dela? Será que eu estou adubando? Eu estou deixando o Senhor entrar na minha vida, eu estou deixando o Senhor fazer o meu lar daquela horta, porque às vezes a gente mesmo não deixa a gente fazer o nosso lar daquela horta, porque o Senhor veio para adubar, o Senhor veio para mexer a terra, e a gente não dá liberdade para o Senhor entrar na nossa vida e trabalhar justamente sobre isso. Também vamos abrir em Lucas 8. Então, todos os dias a gente tem que estar buscando a palavra. Espera que o Lucas saiu daqui. Ele vai achar. Ai, meu Deus. Rose, alcança a caixa pra mim. Amém? Amém. Lucas 8:5. Qual a palavra do irmão ali? É isso que eu vou ler? Posso ler? Estou esperando você. Tá, pode falar. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sob a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre os espinhos, crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos, e 100 por 1, dizendo essas coisas, clamavam, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui a gente fala, aqui é a passagem a parábola do semeador, que saiu semeando. Na verdade, o que importa aqui é o semear, né? Porque ele foi largando várias sementes, que a semente é a palavra de Deus. Então, será que, na verdade, qual dessas passagens aqui que a gente quer? Qual dessa terra aqui a gente consegue se encaixar numa delas? Porque cada uma caiu num lugar, mas uma só caiu na terra boa. Quando a gente vê essa passagem, a gente também lembra dos 12 discípulos. Todos os 12 foram escolhidos, foram chamados, mas um deu ruim. Um deles deu ruim, porque um deles não caiu numa terra boa. Mas os outros deram bom. Mas o que aconteceu? Isso aí também é o crescimento. Então, ele não se deixou semear. Ele não se deixou mexer, ele não se deixou adubar. Porque o Senhor, quando escolheu os 12, ele já sabia que um deles ia dar ruim. Porque ele sabe de todas as coisas, né? Então, na verdade, quando a gente para pensar, meu Deus, como pode? O Senhor sabia. Por que o Senhor pegou o Judas? Mas exatamente isso é nós mesmos. Porque às vezes a gente está dentro da igreja, mas a irmã do lado, enfim, qual será que é a semente que caiu no coração dela? Qual será que é a terra dela? Ela pode ser a terra com espinho, aquela que não frutificou.
Aquela terra que não frutifica é quem? É os irmãos de dentro da igreja que falam mal dos outros, os irmãos que não frutificam. E será que a gente sabe qual que é a nossa? Porque tudo, né, na verdade, é um trabalhar de Deus na nossa vida. Né? Como a Camila agora me disse, tu vê só, eu botei umas sementinhas aqui, porque essa sementinha, enfim, vai trabalhar no dela, na ansiedade, em alguma coisa. E a gente se deixa o Senhor fazer isso com a gente também. Né? O Senhor sempre fala que a nossa fé pode ser desse tamanho menor. Meu Deus, imagina um grão de mostarda. E às vezes a nossa fé é tão pequena que, meu Deus do céu, é menor que um grão de mostarda. O que é então? A gente não está se deixando levar pelas coisas do Senhor. É muito mais fácil, né, a gente deixar a semente cair no espinho. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou me aquietar aqui, vou me sentar na igreja, vou falar da vizinha do lado que está trabalhando. Porque às vezes é fácil a gente falar. Chego lá, falo da Rose. A Rose não para na igreja, meu Deus, mas a Rose não faz nada direito. Olha só, tá, botou o copo ali no público, o copo todo torto. Mas eu me levantei para fazer? É muito fácil, né, a gente olhar para o serviço dos outros, mas a gente trabalhar que é bom, Até a não, hora né? de fazer, né? Exatamente, né? Porque a palavra mesmo diz, né, o que acontece? Trabalho tem, mas cadê? Cadê o ser Cadê feito? ser feito? E será que exatamente essas pessoas, como é que será que caiu a semente na terra delas? Né? Porque às vezes a gente pensa, meu Deus do céu, eu tô bombando na igreja. Mentira, tá nada. Ilusão, né? Ilusão. Tá só sentado falando da vida dos outros, tratando os irmãos. Não consegue se ver, né? Não é? Aí qualquer coisa se dói e diz, ai, agora eu vou sair. Então tá, mas o que aconteceu? Cadê a tua terra? Semear que é bom, não semeia. Porque a palavra diz que a gente tem que realmente deixar quem crescer junto com o trio. É bom que ele esteja ali. Para quê? Para fortalecer a nossa fé. Exatamente. Porque ele estando ali, quem sabe a gente bota no joelho do chão para orar. Sábado teve consagração, meu Deus, tá uma bênção, uma bênção. Era para a igreja, era no sábado, dia de consagração, era para estar lotado. Porque é o nosso momento com Deus, sabe? É o nosso momento de comunhão ali com os irmãos, que a gente vai estar tudo orando pelo mesmo propósito. Tinha um número bom de pessoas, mas sim, naquele dia, era para todo mundo ali de joelho no chão orando. Mas não. E aí, será como que tá a nossa terra? A da minha mãe lá em Porto Alegre tá bem, por causa que todo dia ela levanta e ela mexe ali naquela horta dela. E será como que tá a nossa horta com o Senhor? Como será que tá nossos pés de alface? Será que já dá para colher? Por causa que, na verdade, uma planta sem raiz, ela de nada serve. Como é que nós vamos estar firmados se a gente não tem raiz? Então a gente tem que estar sempre prestando atenção nisso. O que será que a gente tem deixado plantado no nosso coração? Será que a gente tem deixado plantar o quê? Coisas boas? Coisas mal? A gente tem que parar para analisar muitas vezes até a palavra de domingo. Assim eu estava falando com a Vânia sobre isso. A gente tem que prestar atenção até no que a irmã fala, porque às vezes até o comentário da irmã naquele momento não era aquilo que tu queria escutar. Então tu já fica naquela luta assim, que tu tem vontade de pegar a irmã pelo pescoço, mas não pode porque a gente é transformada. Não é? Porque às vezes não é aquilo ali que tu quer escutar. Mas o que a gente já tem que estar preparado para isso, irmã? Exatamente por isso que o Senhor diz que a gente tem que estar sempre firme na rocha. Porque a gente estando firmado na rocha vai vir a tempestade, a gente vai se balançar para tudo que é lado. Mas se a gente tem raiz, pode ter palmeira, certeza. né? Exatamente. Palmeira firme. Firme. Pode vir o vento, a gente está firme. Lá na minha avó, tinha uma árvore
que eu sempre dizia, meu Deus, vó, coitada dessa árvore, né? Que engraçado essa árvore. De vez em quando, do nada, ela começa a pingar. Era uma árvore com o tronco bem grosso, que tinha no pátio da minha avó. E ela dizia assim, Cris, é por causa que o nome dela é Chorão. Era uma árvore que do nada, ela de vez em quando começava a pingar, sabe? Assim, do nada ela começava a chorar. E o tronco dela era bem grosso, ela estava bem firme. E aí agora veio na minha cabeça, será que a gente às vezes não é assim? Será que a gente se entrega o bastante ao Senhor? Porque o tronco, a raiz dela era firme. Mas ela estava chorando. Será como está a nossa vida com o Senhor? A gente pode estar com a raiz firmada na terra, porque pode ter caído numa terra boa. Mas será que realmente a gente está buscando a palavra de Deus todos os dias? Porque a palavra de Deus é o que é o nosso caminho. Todos os dias eu fico pensando assim, Senhor, meu Deus, Senhor, todos os dias a gente vai ter que orar, tá? Todo dia a gente lê, todo dia a gente lê. Mas é engraçado que todos os dias o Senhor dá uma palavra nova pra gente, né? A gente para olhar a Bíblia e eu fico pensando assim, Senhor, todos os dias a gente lê a palavra, todos os dias a gente lê a palavra. Às vezes tu lê o mesmo versículo várias vezes e cada dia tu entende ele de uma maneira. Porque as coisas de Deus meu Deus, é inacreditável, é maravilhosa para a vida da gente. Então a gente tem que estar firme na rocha e todo dia pedir para o Senhor para Ele remexer a nossa terra, para Ele botar mais adubo, para Ele chegar com a casinha ali e a gente tem que estar firme e botar tela, porque quem que é? Quem que é que nos guarda? Quem que é a tela, sabe, da horta da minha mãe? Sabe, quem que é a pá que vai lá e remexe? É o Senhor. O dono da horta. Exatamente. Ele que é o dono da nossa vida, Ele é o dono do nosso coração. Mas a gente tem que ver o que a gente está deixando semear no nosso coração. A gente tem que olhar para dentro, parar e analisar e sentar e dizer, Senhor, senta aí comigo. Senta aí, Pai. O que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo na minha vida? Eu esse tempo vim para a praça, que eu saí, sentei ali e disse para o Senhor, senta aí, vamos conversar. Eu disse, o que está acontecendo, Senhor? Porque eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo na minha vida? É uma mudança assim, muito grande. Sabe, e às vezes a gente fica meio, meu Deus, o que está vendo, sabe? Aí é engraçado sair lá do Rio Grande do Sul, sai com uma coisa, sai com outras pessoas, conhecendo outras pessoas, daqui a pouco o Senhor bota outras pessoas na tua vida e você diz, Jesus, que isso? De onde foi que as pessoas? Sabe, é uma coisa muito doida, né? Mas é que as coisas do Senhor são. A gente tem que estar preparada, firme. A gente tem que estar sempre com a terra assim, ó, meu Deus do céu. Porque como é que a gente vai dar fruto? Se a nossa terra Não tiver fértil. Exatamente. Ou se a gente não tiver raiz, realmente não vai dar nada mesmo, né? Porque a gente vai cair, né? Ó, já era. Porque ela não tem firmeza, a gente não vai. Então a gente tem que estar sempre pensando, Senhor, que eu seja uma terra adubada, que eu seja uma terra boa, o Senhor entra na minha vida, trabalha sobre a minha vida, trabalha sobre a minha família. Sabe, que a gente não deixa os urubu, que a gente não deixa nada chegar perto da nossa planta. Sabe, às vezes a gente pode usar, claro que a gente tem essa planta que está em volta de nós, é a nossa família. Sabe, Gurias, tenho assim, essa semana eu passei por uma luta, meu Deus, tremenda. E eu fiquei meio assim, Jesus, o que eu vou fazer, Pai? Não sabia se eu não sabia o que fazer, sabe? Qual a iniciativa tomar. E eu peguei e fui deixando. Eu disse, eu vou orar para Deus. Vou orar que o Senhor vai me dizer o que é para fazer. Sabe? Porque eu mesmo não sei o que fazer. Eu não sei se eu ignoro isso, ou se eu vou e converso, ou se eu... Sei, vamos esperar no Senhor. E é engraçado que tudo foi acontecendo aos poucos. E hoje a pessoa veio e conversou comigo e disse...
mãe, me desculpa, mãe, pelo que eu fiz. Sabe? E aí eu fico pensando assim, Jesus, quando aconteceu isso, dentro de mim eu fiquei pensando, Senhor, será que, meu Deus, Senhor, o que está acontecendo? Onde é que eu errei? Sabe? Que eu disse, Jesus, onde é que eu errei, Pai? Porque às vezes a gente tentando fazer o certo, a gente acaba estragando tudo, né? Eu disse, Jesus, onde é que eu errei, Pai? Porque a gente vê, as crianças foram criadas na igreja, daí depois dos 15, 16 anos, até antes, às vezes tu não tem como botar as coisas na cabeça do teu filho e dizer assim, tu vai pra igreja porque eu quero que tu vá pra igreja, porque eu quero que tu vá pra igreja. Não, não é assim que funciona. Entende? Felizmente ele tem opinião, ele é um ser humano, não posso arrastar ele pendurado pra igreja. E aí quando aconteceu isso, eu falei, Jesus, o que eu faço? Isso aí aconteceu sábado, gurias. Meu Deus, eu fiquei numa luta tão grande, tão grande. Meu Deus, eu sabe quando tu quer chorar, mas não consegue chorar? E aí eu fui orar, eu não tinha nem o que orar. Porque daí eu chorei tudo que eu tinha pra chorar. Mas eu não tinha o que falar, eu só chorei. Sabe por que aquilo lá assim me doeu? Meu Deus, eu senti uma dor tão grande. E aí eu disse assim, não, eu vou esperar no Senhor. Sabe, eu não tomei atitude nenhuma e eu disse, vou aguardar em Deus. E hoje ele, sabe, ele levantou e ele veio e disse assim pra minha mãe, me desculpa, mãe, eu errei. E eu não vou mais fazer isso. E era aquela atitude que eu tava esperando dele. Porque aquilo ali tava, meu Deus, tava me consumindo. Eu já tava até a fim de falar com ele, né? Porque você como é mãe, né? Aí eu já não aguento ficar, assim, muito bravo com as crianças há muito tempo, né? Porque eu falo muito, daí não tem ninguém pra falar comigo, né? E aí... E aí eu disse, não, meu Deus, acho que eu já vou falar com ele. Não, daí eu disse, não, vou esperar. E aí hoje o Senhor, ele veio e falou comigo, porque eu orei muito, Deus. Eu orei pro Senhor tirar aquela, sabe, aquela tristeza que eu fiquei, porque eu fiquei muito triste. Meu Deus do céu. E aí o Senhor tirou, porque eu estava me perguntando, Jesus, o que eu fiz? Eu devo ter feito uma coisa muito errada, né? Mas tudo, daí eu entrei na palavra de novo, eu disse, poxa, tudo tem um tempo, né? Então te acalma. Se tudo tem um tempo, pra que essa correria? E aí hoje o Senhor me mostrou que tudo é o tempo de Deus na nossa vida, né? E a gente é só aguardar no Senhor. Vamos abrir em Gálatas. Gálatas 6 e 7. Gálatas 6 e 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então eu deixo esse versículo para vocês, gurias, para a gente se lembrar o que a gente está fazendo com o Senhor, o que a gente está semeando. Vamos lembrar do dia de ontem, vamos lembrar do dia de hoje, vamos lembrar da palavra da semana passada, vamos lembrar de todos os dias quando a gente ora, que a gente pede para o Senhor, quando a gente vai no culto, que a gente se alegra, e lembrar que depois que a gente sair do culto, essa alegria tem que continuar na gente. E não é saiu do culto e deu, acabou. E tem que ser uma coisa duradoura. Então todos os dias a gente tem que semear. E a gente tem que trabalhar, porque semear é a palavra do Senhor na nossa vida. Então a gente tem que plantar, a gente tem que colher e a gente tem que frutificar. Mas tudo dentro da palavra do Senhor. Então eu deixo esse versículo para vocês refletirem. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra poderosa. Abençoada. Não fica muito